No vídeo de hoje vamos fazer uma análise do grupo do Fluminense na Libertadores. O sorteio foi ontem à noite. E vamos falar também da parte 2 do chilique dos influencers tricolores logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, saudações campeãs da América, campeãs da Recopa e a partir de agora em busca do bicampeonato da Libertadores. Tudo bem com vocês? O primeiro assunto de hoje é o sorteio da Libertadores, que foi feito ontem à noite lá em Assunção, no Paraguai. O Fluminense caiu no grupo com Cerro Porteño, Colo-Colo e Aliança Lima. É um grupo totalmente acessível. Não era o grupo que eu queria, né? Eu queria um grupo com Libertad, também do Paraguai, mas com muito menos torcida que o Cerro Porteño. O jogo lá é com quase nenhuma pressão. Queria muito o Tajeres, da Argentina, que é um time pequeno, fraco, né, que vai ser facilmente batido em casa e fora de casa pelos maiores clubes da Libertadores que enfrentarem. E queria que viesse algum outro clube pequeno e com uma viagem curta. Eu queria o Liverpool do Uruguai, que também é um time bem fraquinho, que o Fluminense atropelaria no Maracanã e ganharia fácil no Uruguai. Mas não foi um sorteio ruim para o Fluminense. Primeiro porque não tem time que joga em altitude. Né? Acho que a maior altitude que o Fluminense vai pegar é a altitude de Santiago do Chile, que é pouco mais de 500 metros, é mais baixo que São Paulo. Então o Fluminense vai ter um caminho interessante, porque não pega altitude, não pega times cuja a logística para chegar à cidade e ao estádio são ruins, então joga na capital Assunção, na capital Lima e na capital Santiago, então é bem tranquilo. É diferente, por exemplo, de enfrentar o Cobressal, que é lá no deserto do Atacama, a 2.300, 2.400 metros, uma logística tenebrosa para chegar até lá, e o Fluminense não vai ter isso. O Fluminense chega na capital, se hospeda, joga e retorna, o que é muito importante, né, para quem vai estar disputando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro ao mesmo tempo. Então, o Fluminense pega na sua estreia o Aliança Lima fora de casa. Né, um time que o Sporting Cristal, ano passado, era bem mais complicado que o Aliança Lima, em teoria. Tudo que eu estou falando aqui é em teoria, tá, gente? Na prática pode ser completamente diferente, mas na teoria o Aliança Lima é um time mais fraco do que era o Sporting Cristal no ano passado. Né? Eu acredito sinceramente que o Fluminense vai chegar em Lima e jogando o que sabe jogar vai ganhar com tranquilidade. Eu não estou falando que vai ser goleada, mas vai ganhar com tranquilidade. E no Maracanã então nem se fala. Então é um time que não figura entre os grandes times da América Latina, não tem uma tradição, né, como tem outros clubes, como tem, por exemplo, o Colo-Colo, mas a gente não pode dar bobeira. Né? Depois enfrenta o Cerro Porteño. O Cerro Porteño é aquele time que não saiu dos anos 70. Né? Não tem Libertadores, não saiu dos anos 70. O Olímpia evoluiu muito, né, na gestão, evoluiu muito na maneira de jogar, evoluiu muito, a sua torcida evoluiu muito. Né? Não é uma torcida violenta que apedreja jogadores. Tem problemas? Tem problemas. O Fluminense teve problemas no Paraguai? Teve, sobretudo com a torcida. Eu me lembro de uma menina que levou uma pedrada no rosto. Mas não é uma coisa de se tentar agredir os jogadores dentro de campo. Já o Colo-Colo, a gente lembra bem de 2009, eu espero que eles tenham evoluído alguma coisa de lá para cá. Né? Foi uma coisa horrorosa lá em Assunção. E depois no Maracanã, depois do gol do Alan, foi aquela selvageria, aquela batalha campal que a gente viu que os paraguaios começaram. Então é um time que tem a sua tradição no Paraguai, não tem muita tradição na América do Sul, mas é um time e uma torcida que são violentos. Então o Fluminense tem que ficar atento, sobretudo no jogo lá. Mário Bittencourt fazer contato com as autoridades paraguaias para que haja segurança para o time e para a torcida do Fluminense, porque jogar contra o Cerro Porteño lá é uma barra pesada. Mas ainda assim o time deles é fraco e o Fluminense tem todas as condições de ganhar lá e sobretudo no Maracanã. Por fim, o Colo-Colo, que foi campeão da Libertadores já uma vez, tem mais tradição que o Cerro Porteño, mas não vive um grande momento, se eu não me engano está em 6º lugar do campeonato chileno. É um time que entrou numa decadência, aliás o futebol chileno entrou numa decadência nos últimos anos. A sua seleção, depois de ganhar 2 vezes a Copa América, entrou numa decadência terrível, e os seus clubes também. Né? E o Colo-Colo não é diferente disso.
Então o Colo-Colo vai jogar com 40 mil pessoas lá em Santiago. É um estádio que tem alguma pressão, sim, a gente não pode esquecer da batalha contra a Laú, né, onde jogaram pedras, conseguiu jogar pedra quase no meio do campo. Mas eu não vejo o Colo-Colo como um adversário capaz de vencer o Fluminense, seja em Santiago do Chile, seja no Maracanã. Então, isso é o fundamental. Ganhar os 3 jogos em casa e garimpar pelo menos uma vitória fora. Eu acho que dá para ganhar os 6 jogos, né? Mas a gente sabe que Libertadores também não é tão simples, né? Então, 12 pontos ali é uma meta para ser primeiro colocado com tranquilidade. E eu acredito muito que o Fluminense vai conquistar isso. Com relação aos rivais, sobretudo Botafogo e Flamengo, grupos mais difíceis que o do Fluminense, mas não tão mais difíceis, né? O Flamengo pegou 2 altitudes, contra o Milionários e contra o Bolívar, que vão trazer problemas para eles, mas o jogo de volta no Maracanã vai ser uma baba, porque os 2 times são muito fraquinhos. Já o Botafogo pegou a LDU, que é um time melhor tanto que o Bolívar quanto que o Milionários, e vai sofrer um pouquinho na altitude também, mas o resto do grupo é muito tranquilo, muito acessível para o Botafogo. Acredito que os 3 cariocas se classifiquem em primeiro lugar nos seus grupos, né, e estejam no pote 1, né, no sorteio para a segunda fase da Libertadores. E agora, minha gente, é aguardar, né, 2, 3 ou 4, provavelmente 3 de abril, a estreia do Fluminense fora de casa contra o Aliança Lima, para a gente começar a caminhada rumo ao bicampeonato da Libertadores. Ouviram, Chiliquentas? Bicampeonato da Libertadores. E por falar em chiliquentas, vamos agora para o chilique contínuo da galera, que não se conteve, né, depois de perder por 2-0 para o Flamengo, culpando o Diniz pela escalação de um jogador em 11, como se o futebol fosse individual. Sabem nada, né, de futebol. E aí agora o Fluminense jogando com 5 desfalques, né, mais uma vez uma carga, e pior, fazendo coro com aqueles que eles chamam de Fla-Press. Incoerência total. Para que coerência? Né? Para que honestidade intelectual? Não precisa, eu preciso ter razão. É isso que essa galera pensa. Não são todos os influenciadores tricolores, ainda bem, mas infelizmente a maioria. A maioria joga pra galera, tá querendo caçar like de qualquer jeito, né? E aí faz coro com a Fla-Press. Porque quando vem um jornalista, e não me importa de onde ele é, e faz uma pergunta enviesada, mas por que você colocou o jogador X e não o Y? Por que a defesa caiu de rendimento, como foi no passado? Por que isso, por que aquilo? Primeiro, ele não acompanha treinamento, como eu não acompanho, como você não acompanha. Então o técnico ele tem as razões dele para colocar aquele jogador. Eu não colocaria, repito, já falei isso no outro vídeo, o Renato Augusto no primeiro jogo contra o Flamengo. Né? Não jogaria com o Renato Augusto e Ganso por uma única questão, intensidade. Mas eu não vejo os treinos, eu não sei como estão os outros jogadores. E no segundo jogo, com 5 desfalques por lesão e 1 por suspensão, aí vocês querem que faça mágica. Aí vem um jornalista, faz uma pergunta enviesada, né? Mal intencionada, leva uma invertida, mas vocês acham que o técnico tem que ouvir a abobrinha e ficar calado, não pode falar aquilo que ele pensa, porque, meu Deus, é arrogante, é prepotente, é soberbo. Vocês vão tomar no cu de vocês. Porque eu teria falado isso muito pior do que o Diniz falou. Porque quem trabalha todo dia não é no clube, não é o jornalista. O jornalista está ali vendo qual pergunta ele vai fazer que vai agradar a manada, que vai fazer a manada bater palma e dar clique, e dar like. Ele não está preocupado, sabe, em saber as razões do técnico. Ele está preocupado em fazer uma pergunta enviesada para acusar e para jogar a manada contra o técnico. E o técnico tem que se defender, o jogador tem que se defender, o dirigente tem que se defender. A gente tem que parar, vocês têm que parar de achar que técnico de futebol e jogador de futebol são objetos para o prazer de vocês. Não são, são seres humanos. Eu sugiro fortemente que vocês comprem um vibrador ou uma boneca inflável, o que você preferir. Porque aí sim, você vai ter um objeto para o seu prazer em casa. Fora isso, tenham responsabilidade. Sabe? Responsabilidade, com o Fluminense sobretudo. Não é com o Diniz, não é com o Mário Bittencourt, não é com jogador nenhum, é com o Fluminense.
O Fluminense há 4 meses e meio ganhou a Libertadores, há 20 dias ganhou a Recopa. E vocês estão dando aí ataque de pelanca por conta da merda do Campeonato Carioca. Vão se fuder. Sejam responsáveis, sejam tricolores de verdade. E ser tricolor de verdade não é passar pano, não. Repito, eu não escalaria o Renato Augusto ao lado do Ganso. Mas daí a dizer que o Fluminense foi eliminado por culpa do Diniz é uma desonestidade intelectual gigantesca. Sabe? É má intenção. Porque não é assim. Tem muitos outros fatores, como, por exemplo, o excelente time do Flamengo. Muito bem treinado pelo Tite, mas vocês desconsideram, porque vocês acham, não só a torcida do Fluminense, todas as outras, que o time para o qual torce tem que ganhar todas, tem a obrigação de ganhar todos os jogos, e isso não é esporte. Nem futebol, nem voleibol, nem basquete, nem Fórmula 1, quer dizer, Fórmula 1 está sendo assim, com o Verstappen ganhando tudo, mas não é assim normalmente. E não é nenhuma vergonha ser eliminado pelo Flamengo. A vergonha é bater palma para pergunta enviesada, pergunta mal intencionada e criticar da forma que criticaram a resposta firme, sabe? Num tom alto, sim, mas o meu tom seria muito mais alto, que na entrevista eu mandaria tomar naquele lugar, porque não dá pra gente, isso não é jornalismo, isso é um jornalixo. Então, a hora que o Fernando Diniz demonstrar que não consegue tirar mais nada desse elenco, envelhecido, repito, a gente precisa rejuvenescer urgentemente, porque nós temos um Mundial no ano que vem, e talvez nesse ano, então precisamos rejuvenescer a nossa equipe, mas o dia que ele demonstrar que não consegue tirar mais nada dessa equipe, e eu não estou falando de títulos, eu estou falando de jogar bem, eu estou falando de intensidade, eu estou falando, sabe, de modelo de jogo, aí sim eu acho que é a hora, e ele mesmo vai repensar a continuidade dele no Fluminense. Até lá é só chilique, é só ataque de pelanca. Grande beijo, menos para eles, um grande abraço, menos para eles. Tchau, tchau.